Boa tarde a todos, aqui quem fala é Everton Cardoso, sou consultor sênior de pré-vendas da Arcserve aqui no Brasil e neste momento damos início a mais um de nossos webcasts mensais, hoje tratando principalmente dos nossos diferenciais frente a outras soluções no mercado. Então vamos discutir as nossas funcionalidades mais marcantes, aquelas que são únicas em nossa solução ou que são bastante exclusivas, que poucos concorrentes conseguem oferecer, e entender um pouco melhor qual que é o nosso posicionamento hoje no mercado e como nós estamos posicionados também frente aos nossos concorrentes. Eu peço que mantenham apenas os seus microfones em mute para que não haja ruídos ou interferência na apresentação. Caso tenham alguma dúvida, haverá um espaço ao final do webcast para que essas dúvidas sejam esclarecidas, para perguntas e respostas, onde você poderá tirar o seu microfone do mute e fazer alguma pergunta. Caso você queira fazer a pergunta imediatamente durante a apresentação, para não se esquecer e tudo mais, você pode ficar à vontade para usar o chat do Webex para enviar a sua pergunta. Ao final, essas perguntas no chat também serão respondidas. Então, eu agradeço imensamente a participação, a presença de todos e, nesse momento, iniciamos o conteúdo. Eu gostaria apenas de iniciar com uma rápida apresentação sobre a empresa, a Arcserve, que é uma companhia global 100% focada em soluções de proteção e recuperação de dados e continuidade de negócios. Então, até meados do ano passado, aproximadamente julho, nós fazíamos parte da CA Technologies, nós éramos uma subdivisão dentro da CA, porém, a partir de agosto, nós nos tornamos uma empresa 100% independente, sem qualquer vínculo ou relação com a CA. Todas as pessoas que estavam diretamente associadas aos produtos Arcserve dentro da CA foram automaticamente transferidas para a Arcserve. Então, toda a área de vendas, pré-vendas, suporte, desenvolvimento, marketing foram migradas de forma transparente. Então, se você é um cliente já de longa data, iniciou seu relacionamento na época da CA, não se preocupe. Absolutamente nada irá mudar. Você continuará lidando com os mesmos parceiros, com os mesmos contatos aqui dentro da Arcserve, que você já estava acostumado dentro da CA. Então, essa mudança foi bastante interessante para nós, por conta principalmente da nossa independência, da nossa liberdade para agora, daqui em diante, investir e focar cada vez mais nas nossas soluções, que não eram foco da CA como companhia, permitindo que nós entreguemos e disponibilizemos para nossos clientes cada vez mais funcionalidades, uma solução cada vez mais competitiva. E o nosso mercado de atuação, o nosso foco é justamente, como eu mencionei, o mercado de backup, recuperação e continuidade de negócios, onde nós atuamos já há mais de 20 anos. Grande parte desse período através do Arcserve Backup, que é a nossa solução mais conhecida, com mais de 40 mil clientes ativos em todo o mundo, e que é uma solução bastante abrangente, bastante completa. Suporta ambientes físicos, virtuais, Windows, Linux, Unix, macOS, diversas aplicações e bancos de dados. É uma solução já bastante comprovada e reconhecida no mercado. Porém, o que nós observamos há alguns anos é que algumas realidades vêm mudando no mercado de TI. Principalmente a questão do volume de dados, que hoje é cada vez maior, não existem empresas que consigam reduzir o seu volume de dados, isso é muito raro. Esse volume de dados ele cresce numa taxa exponencial. E a janela de backup continua geralmente a mesma. Então, soluções de backup tradicionais, como o Arcserve Backup, inclusive outras no mercado, acabam encontrando dificuldades para acompanhar esse crescimento tão expressivo no volume de dados. E, além disso, existe também a questão da virtualização, que já é uma realidade, já é algo totalmente estabelecido,
quase todas as empresas utilizam virtualização, pelo menos em algum nível, e fazer a proteção de ambientes virtualizados é totalmente diferente de proteger ambientes físicos, pois esses ambientes exigem um dinamismo, uma agilidade muito maior, e geralmente aquela solução tradicional que exige que você fique instalando agentes dentro de cada máquina, selecionando pastas, selecionando aplicações, não vai acompanhar esse dinamismo, essa agilidade que é exigida para proteger ambientes virtuais. Então, pensando em tudo isso, nós trouxemos ao mercado no ano passado uma nova geração de soluções ArcServe, que é o ArcServe Unified Data Protection, ou ArcServe UDP. O ArcServe UDP ele é uma solução que unificou algumas tecnologias que nós já tínhamos no nosso portfólio anteriormente, e reuniu dentro de uma única solução, uma única console, as tarefas de backup, replicação e alta disponibilidade, já de forma totalmente aderente a esses dois fatores que eu mencionei. Ele foi projetado para ajudá-lo a enfrentar esse crescimento no volume dos seus dados e proteger de forma mais eficiente, mais moderna, o seu mundo virtual. O ArcServe UDP ele não substitui o ArcServe Backup. Então, se você é um cliente do ArcServe Backup, não se preocupe, você não será obrigado a migrar a lugar de solução. O ArcServe Backup ele segue existindo, tendo a sua evolução, o seu desenvolvimento, terá uma nova versão esse ano de 2015, com novas funcionalidades e tudo mais, mas saiba que existe uma outra alternativa que pode te ajudar a enfrentar alguns outros desafios também, que é o ArcServe UDP. Qual então é a nossa visão? Por que nós decidimos trazer o ArcServe UDP para nossos clientes, além desses dois fatores que eu mencionei? A principal causa, o principal ponto que nós observamos ao desenvolver o ArcServe UDP foi a nossa visão de que a proteção de dados deve ser baseada em métricas. Quando você vai planejar um backup, você não pode pensar no backup simplesmente pelo fato de estar fazendo o backup de uma informação. O backup ele tem que ser planejado e projetado com base no restore. Então, na hora que acontecer um desastre, e desastres muitas vezes estão associados a coisas mais graves, tornados, furacões, terremotos, mas existem desastres que ocorrem todos os dias, principalmente aqui no Brasil, onde nossa infraestrutura é muito ruim. Existem falhas no fornecimento de energia elétrica, que acabam causando falha de hardware. Você tem uma série de fatores humanos também que podem causar perdas de informações. Então, desastres acontecem o tempo inteiro. E quando esse desastre acontecer, você precisará do seu backup para fazer a recuperação desses dados. Se esse backup é um backup de ontem à noite, por exemplo, tudo o que aconteceu daquele momento em diante será perdido. Então, todas as atualizações do seu banco de dados, ali com pagamentos, recebimentos, notas fiscais emitidas, produtos transportados, tudo isso será perdido, precisará ser refeito ou contornado de alguma maneira, havendo sempre um grande impacto financeiro para a sua empresa. E da mesma forma que você tem essa perda de dados, você também tem que se preocupar com o tempo que vai ser necessário para que você recupere essas informações e traga aquele servidor, aquele serviço de volta à sua plena operação, que ele esteja disponível novamente para os seus usuários. Então, esses dois tempos, o tempo de dados que você vai perder e o tempo que você precisa para recuperar o seu servidor, são os chamados Objetivo de Ponto de Recuperação, ou RPO, na sigla em inglês, e Objetivo de Tempo de Recuperação, ou RTO. Essas duas métricas devem ser muito bem planejadas e levadas em conta no momento em que você for planejar o seu backup. Por exemplo, você vai analisando cada um dos seus servidores, aplicações e serviços, se fazer essa pergunta.
né? Vamos pegar um servidor de exemplo. Pensem no seu banco de dados, um servidor que geralmente é muito crítico para o seu negócio. Então, quantos dados você está disposto a perder do seu banco de dados? Se você faz backup uma vez por dia, você está disposto a perder 24 horas. Geralmente, isso não é aceitável. Para a maioria dos negócios, um banco de dados não pode ter uma perda superior a alguns minutos, ou talvez no máximo 1 hora. Então, o seu objetivo de proteção desse banco de dados passa a ser fazer um backup a cada hora, pelo menos. E do lado do tempo de recuperação é a mesma coisa. Quanto tempo de inatividade desse banco de dados você consegue suportar? Ou seja, por quanto tempo a sua empresa pode ficar parada sem aquela aplicação, né, esperando que aquela aplicação seja recuperada? Qual que vai ser o prejuízo decorrente disso? Quanto a produtividade dos funcionários vai ser afetada? Quanto que a imagem da empresa perante os clientes vai ser afetada? Porque vai ser aquela velha história. O seu cliente vai entrar em contato com a sua área comercial e vai ouvir lá da atendente: senhor, estamos sem sistema, por favor, entre em contato mais tarde. Então, isso abala a percepção da empresa no mercado. Então, é muito importante e é extremamente crítico que essas duas métricas sejam levadas em consideração na hora de planejar a proteção de dados, e não simplesmente fazer backup ali uma vez por dia, simplesmente por fazer. O backup tem que ser pensado da ótica da restauração. Porque se isso não for feito, as consequências podem ser muito severas. Um estudo feito pelo Gartner, por exemplo, aponta que empresas que não planejam adequadamente a proteção de seus dados acabam fechando as portas em até 94% das vezes quando ocorre uma perda significativa de informações do negócio. Ou seja, apenas 6% das empresas que passam por essa situação acabam sobrevivendo. Ou seja, um percentual muito pequeno. E para vocês terem uma ideia, na hora de levantarem essas métricas, levantarem esses valores na sua empresa, eu estou compartilhando aqui alguns dados do IDC, onde ele fez essa exata pergunta, quantos dados você está disposto a perder, e também aquela outra pergunta referente ao tempo aceitável para recuperação, com base na aplicação mais crítica de alguns clientes. E aí a resposta desses clientes a essas perguntas foi que, para a aplicação mais crítica, era inaceitável qualquer perda superior a 1 hora, por exemplo, para 82% desses clientes. E o tempo de recuperação precisaria, para 73% desses clientes, ser inferior a 4 horas. Então, a nossa visão como companhia é ajudá-lo a atingir justamente esses objetivos que são hoje cada vez mais difíceis de serem cumpridos. Mas nós temos a tecnologia para ajudá-lo a obter esses resultados. Como então você vai gerenciar e fazer tudo isso de forma alinhada com os seus SLAs, com as suas métricas? Algumas empresas, se você procurar no mercado uma solução para te ajudar com isso, algumas empresas vão te sugerir múltiplas soluções. Por exemplo, algumas empresas vão te sugerir uma solução que é especializada no backup de máquinas virtuais. Então, aquele problema que você tinha para fazer backup das suas VMs com uma solução tradicional, essa empresa, esse fornecedor vai se propor a resolver, mas ele não toca no seu ambiente físico. Então você vai ter que buscar uma outra solução para resolver o problema do seu ambiente físico. Se você precisa de replicação de dados entre sites, você vai ter que buscar uma terceira solução para replicar essas informações. Então muitos fornecedores, eles acreditam nesse modelo de soluções pontuais, especializadas em determinada atividade. Porém, ao optar por esse modelo, muitas vezes você acaba com uma série de soluções que são totalmente diferentes, não integráveis entre si, que exigem
muito treinamento, porque cada uma delas tem aí um curso de certificação, e você tem um custo muito elevado, porque você tem que manter a renovação de todas essas licenças, os treinamentos, a operação. Então você acaba com uma complexidade muito grande. E no fim das contas, por conta dessa complexidade, você acaba justamente esquecendo de olhar aquela questão lá do RPO e do RPO, das métricas. Então a ArcServe, ela não acredita nesse modelo. Nós acreditamos em uma solução unificada, de um único fabricante, um único fornecedor, que vai te entregar o controle que você precisa dos seus ambientes físicos, virtuais, não importa, tá? E que seja simples e fácil de você instalar, operar, manter, e que principalmente seja orientada àquela questão das métricas, que seja orientada a SLA. Nós acreditamos em oferecer a você a oportunidade, por exemplo, de, junto com a área de negócios da sua empresa, definir quais vão ser os SLAs de cada uma das suas aplicações. Pensem na área de TI da sua empresa como uma consultoria que presta serviços para os demais departamentos, para o seu departamento financeiro, departamento comercial, departamento jurídico e tudo mais. Então, você vai se reunir com esses departamentos e analisar cada uma das aplicações das quais as atividades daquele departamento dependem. E você pode propor, por exemplo, 3 SLAs ou mais, isso é apenas uma sugestão. Então, digamos, você poderia ter um SLA Silver, que seria composto de um backup tradicional, como aquele que provavelmente você já faz hoje, pelo menos de alguns servidores, que é um backup por dia, indo para disco ou para fita. E se você precisar de uma recuperação daqueles dados, você tem uma flexibilidade maior. Você tem tempo para fazer uma recuperação daquele servidor. Então você vai aplicar esse SLA Silver para aqueles servidores menos críticos. Aqueles servidores um pouco mais importantes podem já estar associados a um SLA Gold, vamos dizer, onde você vai ter backups mais frequentes com base em disco. Por exemplo, um backup a cada hora ou um backup a cada 30 minutos, dependendo da sua necessidade. Após esse backup ser gravado em disco, você pode replicar esse backup em outro site, converter esse backup numa máquina virtual já pré-recuperada para ter uma restauração rápida em caso de desastres, enfim. O SLA Gold vai te dar aí um RPO e um RTO muito mais baixo do que o Silver. E para aqueles servidores que são vitais para a sua empresa, então um ERP, um banco de dados, um Exchange, que são aplicações que geralmente fazem com que a empresa pare se ficarem disponíveis, você pode ter, por exemplo, um SLA Platinum, com backup de 15 em 15 minutos, replicação em tempo real desses dados para um site de contingência e até mesmo alta disponibilidade. Caiu o servidor de produção, um outro servidor ali no site de DR assume automaticamente e não há parada daquela aplicação. Então, hoje a ArcServe consegue oferecer justamente isso, uma solução unificada que vai atender às suas necessidades de SLA de acordo com o perfil das suas aplicações, dos seus departamentos, para que você possa ter esse tipo de abordagem para o backup e não tratá-lo apenas como uma cópia banal ali que ocorre todo dia. E nós fazemos isso principalmente através do ArcServe UDP, que é a nossa solução mais nova. Ele entrega uma proteção tanto para os seus ambientes físicos quanto virtuais. Porém, a grande vantagem é que a experiência que você vai ter nesses backups do físico e do virtual vai ser idêntica. Não muda absolutamente nada. O mesmo conceito que você aplica no físico, você aplica no virtual, que é o backup através da geração de snapshots. Então, ao invés de você fazer backup de uma pasta,
fazer backup de uma aplicação, nós geramos ali um snapshot do seu servidor inteiro, seja ele físico ou virtual, Windows ou Linux. No caso de ambientes virtuais, a única diferença é que você tem uma facilidade de não precisar instalar agentes dentro das suas VMs. Nós fazemos essa proteção totalmente sem a necessidade de agentes dentro das máquinas virtuais. E aí armazenamos esses backups dos seus servidores em um repositório de disco que nós chamamos de RPS. O RPS ele é um repositório de disco inteligente. Quando você instala essa função no seu ambiente, ali num servidor, e apresenta para esse servidor qualquer tipo de unidade de disco, seja um storage, seja um disco local no próprio servidor, você passa a ter a capacidade, por exemplo, de realizar a desduplicação dos seus backups. O que é a desduplicação? É uma comparação, uma análise dos dados que você está armazenando, que vai identificar se existem informações duplicadas, ou seja, dados repetidos, armazenados em mais de um local, e caso existam informações duplicadas, apenas uma cópia daquele dado, daquele bloco, vai ser armazenada ali no seu disco de backup. Então pense no seguinte, você tem ali 30 servidores, sejam físicos ou virtuais, é indiferente para nós, que usam o sistema operacional Windows Server 2012, vamos supor. Então, quando você fizer o backup do primeiro servidor Windows Server 2012, provavelmente pouca informação duplicada vai ser encontrada dentro daquele único servidor. Então, o backup dele vai ser armazenado inteiro ali no disco. A hora que você for fazer backup do segundo servidor, Windows Server 2012, o ArcServe-DT ele vai identificar que todos aqueles arquivos do Windows, que o seu antivírus, que determinada aplicação de gestão, ali, de monitoramento que você usa em todos os seus servidores, essas informações, esses blocos de dados são iguais e já foram armazenados anteriormente. Então ele não vai armazenar isso de novo. E o mais interessante, ele faz essa análise na origem, ou seja, esses dados duplicados não vão nem precisar passar pela sua rede para chegar até o destino. Eles já são descartados no próprio agente do ArcServe-DT, fazendo com que você tenha um ganho em tempo de backup e reduza também o impacto desses backups na sua rede, na sua infraestrutura. Além desse conceito da desduplicação, nós trabalhamos também no ArcServe-DT com o conceito de incrementais infinitos. Hoje eu tenho certeza que o seu principal problema de janela de backup é durante o backup full, que geralmente aquele backup que começa na sexta vai terminar na quarta-feira da outra semana. Temos alguns clientes que tinham essa situação. Pois bem, o backup full precisa ser feito a partir apenas uma única vez com o ArcServe-DT, que é a primeira. Depois você nunca mais vai precisar fazer outro backup full daquele servidor. Você vai fazer apenas incrementais dos blocos que foram modificados. Porém, mesmo assim, a partir de qualquer um desses backups incrementais, você recupera qualquer dado do seu servidor como se você estivesse fazendo full todas as vezes. Então, a combinação dessa tecnologia de incrementais infinitos com a desduplicação vai reduzir o tamanho dos seus backups e o tempo que você usa, que você necessita para fazer esses backups em 80%, 90%. Nós temos casos de clientes que tinham janelas de 40, 50 horas e hoje terminam em minutos. Então a solução realmente vai trazer um fim para aquele seu problema de janelas de backup. E aí, uma vez que esse backup esteja no disco, você consegue recuperar de forma granular ali aplicações. Então você pode voltar arquivos, pode voltar pastas, um SQL, um Exchange, um e-mail do seu Exchange, ou até mesmo o servidor inteiro se você precisar. No caso de um desastre, você tem a função de Bare Metal Recovery para reconstruir aquele servidor inteiro sem precisar reinstalar nada, até em um hardware diferente do original.
Se você quiser ter mais de uma cópia desse backup, você pode optar em fazer migrações periódicas desses backups que estão no disco para uma unidade de fita, por exemplo, para ter uma guarda externa ou uma retenção prolongada. Agora, se você já quiser aposentar a fita, nós também oferecemos com o ArcServe-DT uma poderosa tecnologia de replicação de dados. Qualquer um de nossos repositórios, o chamado RPS, podem replicar dados entre si. Então, digamos que você tem ali um escritório remoto, uma filial, onde existem algumas aplicações, alguns servidores, ou até mesmo estações de trabalho que você quer proteger. Você pode fazer o backup dessa localidade, armazenar isso num repositório de disco local e depois replicar esses backups para uma localidade central. Essa replicação também leva em conta a desduplicação. Então, se esse site remoto possuir algum dado que já existe aqui no repositório central, esse dado não precisa ser enviado novamente pelo seu link. Somente os dados que são exclusivos dessa localidade vão ser replicados para cá. Então, você tem também uma economia de banda e você consegue manter esse armazenamento em disco, sem precisar de fita. Porque, por exemplo, você poderia ter esse cenário das suas filiais, do seu data center principal e replicar todos os seus backups para um site de recuperação de desastres, ou para um data center externo que você contratou, ou para uma nuvem pública, uma Amazon, uma Microsoft, etc. E aí, cada um desses repositórios pode ter uma retenção diferente. Então, vamos dizer, você mantém aqui em cada localidade os últimos 15 dias dos seus backups, porque aí, se tiver alguma eventualidade, ali você consegue fazer uma recuperação rápida. Passou de 15 dias, você replica para esse site central, onde você vai ter ali 3 anos de retenção. Então, a solução é extremamente flexível nesse ponto. Outra funcionalidade muito interessante, você pode converter esses backups dos seus servidores, sejam físicos ou virtuais, você pode converter esses backups em máquinas virtuais, que já ficam pré-recuperadas num host de virtualização. Então, vamos dizer que você tem ali um VMware ou um Hyper-V no seu site de DR. Você pode escolher aqueles servidores que são mais críticos para você e ativar essa função chamada Virtual Standby, que logo após o backup, transforma esse backup numa VM, que já fica ali pronta. Então, na hora de um desastre, aquele seu servidor aqui caiu no site de produção, ficou indisponível, tudo que você tem que fazer é ir lá e ligar a máquina virtual. Ele já vai voltar imediatamente, exatamente como ele era no último backup que você fez. Então, não há necessidade de fazer restore. A máquina já vai estar pré-recuperada de forma proativa para você. E se você precisa da máxima proteção, você também pode optar pelas nossas tecnologias de replicação em tempo real e alta disponibilidade, para aquelas aplicações que não podem nunca ficar indisponíveis. E você pode fazer isso até mesmo com base em uma nuvem pública. Como eu disse anteriormente, você tem dentro do ArcServe-DT conectores com Amazon, com Azure, com outras plataformas para enviar os seus backups ou para replicar os seus servidores completos para dentro da nuvem e usar a nuvem como um site de recuperação de desastres. Tudo isso você vai gerenciar através de uma única console web, que é acessível a partir de qualquer navegador, no seu notebook, no seu desktop, no seu tablet, smartphone. Você consegue gerenciar a solução a partir de qualquer lugar. E essa console foi desenvolvida com base em opiniões de clientes, de parceiros ao redor de todo o mundo, que foram ouvidos antes mesmo do produto estar disponível. Eles visualizaram ali o protótipo do que viria a ser a console e puderam fornecer suas opiniões, suas sugestões, que foram adotadas e incorporadas a essa console para que ela se tornasse extremamente fácil, simples e intuitiva, de forma que você possa, mesmo sem conhecer o produto, já
pegar o jeito ali rapidinho e criar as suas tarefas e fazer os backups e fazer um restore, tudo a partir de um único ponto. E o mais importante, tudo isso que eu falei até agora, ou grande parte disso, foi relacionado à forma de fazer o seu backup melhor, ter várias cópias do seu backup, ter ali garantias, mas a garantia principal que você precisa é uma garantia de recuperação. É ter a certeza de que na hora que você precisar, no momento em que você tiver um problema, você vai conseguir recuperar esses dados com sucesso. E isso é o que nós entregamos também com o ArcServe UDP. Nosso slogan como companhia é Assured Recovery, que quer dizer recuperação garantida, mas isso também é uma funcionalidade que existe dentro do produto, para permitir que você faça validações do seu ambiente de contingência, faça testes automatizados sem impacto para o seu ambiente de produção e receba relatórios detalhados dizendo que no evento de um desastre a sua recuperação ela é garantida e ela vai ocorrer em tanto tempo. Ou seja, no evento de um desastre, para esse servidor aqui que você está ali replicando em tempo real, que você deixou em alta disponibilidade, ele vai ter uma perda, um RPO de no máximo 10 segundos, digamos, e o RTO, ou seja, o tempo de recuperação vai ser de 1 minuto, que vai ser o tempo para subir a máquina lá no site de VR e os seus usuários serem redirecionados. Então, essa garantia de recuperação é um dos nossos principais diferenciais também. E como nós entregamos tudo isso para você? Como que você vai configurar todas essas funcionalidades dentro da ferramenta? Nós usamos um conceito que ele é bastante interessante, um conceito de plano de proteção. Então, ao reunir toda essa gama de funcionalidades dentro de uma única console, para que você não tivesse que acessar várias abas, ou vários menus, ou consoles diferentes, nós desenvolvemos esse conceito, que nada mais é do que um fluxo de tarefas, um workflow. Então, digamos que você queira proteger determinado servidor, fazendo o backup dele de 15 em 15 minutos, porque você não pode perder muitas informações, é um servidor crítico, e você quer ter uma cópia externa desse servidor, fora do seu data center, porque dessa forma, se acontecer um desastre mais grave, você tem a garantia de ter um backup de no máximo 15 minutos atrás em outro site. Então, para atingir esse objetivo, você vai usar uma tarefa de replicação, que vai ser executada logo após o seu backup, ou seja, o backup de 15 em 15 minutos cai no disco e logo após ele é replicado para um outro site. E digamos que você queira ter uma recuperação instantânea daquele servidor em caso de desastres. Então, para isso, você vai converter esses backups lá no outro site em uma máquina virtual, que vai ficar ali pronta. Então, você vai adicionar nesse mesmo plano uma tarefa de virtual standby que faz essa conversão. Então, essas tarefas passam a ser executadas na sequência e elas estão dentro de um único escopo, que é o escopo do plano que você criou. Então, qualquer máquina que você adicionar, qualquer servidor ou estação que você adicionar nesse plano, herda as mesmas características e vai ter as mesmas opções de restore. Exatamente para permitir que você chegue naquele cenário que a gente discutiu anteriormente. De repente, se você chegou a um consenso que você vai ter esses 3 SLAs, Silver, Gold e Platinum, você vai traduzir cada um desses SLAs em um plano dentro do ArcServe UDP, plano Silver, plano Gold, plano Platinum, ou o nome que você quiser, ou as tarefas que você quiser, Isso são apenas sugestões, mas dentro do UDP você vai ter exatamente esses SLAs traduzidos em planos para garantir que você vai ser capaz de atingi-los quando você precisar. Resumindo então, os nossos principais diferenciais. O ArcServe UDP ele é uma solução unificada, porém abrangente. Então, a partir de uma única ferramenta, você vai proteger seus ambientes Windows ou Linux, físicos ou virtuais, e vai ter uma série de funcionalidades, desduplicação, migração para fita, replicação de dados, conversão dos backups em máquinas virtuais. Então, é uma solução extremamente abrangente.
Porém, ainda assim, ele é muito fácil de usar. Você pode rapidamente implementar a solução. Temos, inclusive, recursos para facilitar ainda mais, como vídeos técnicos explicando como fazer a configuração, treinamentos gratuitos no nosso site, tá? Mas ainda assim, mesmo sem esses recursos, a solução é extremamente fácil de usar. Você rapidamente consegue se adequar ao conceito e fazer a sua configuração. Nós garantimos a recuperação dos seus dados. Isso por si só já é uma vantagem imensa frente a diversas outras ferramentas. E nós oferecemos um recurso que ele é singular no mercado, que é a capacidade de replicar de forma online, em tempo real, os seus dados mais críticos daquele seu servidor de banco, daquele seu servidor de aplicação, para garantir a alta disponibilidade dele. Como então nós nos posicionamos hoje no mercado em relação a segmentos de mercado e em relação aos nossos concorrentes? Então vamos explicar um pouco melhor esse tema. Tá? Hoje nós somos focados totalmente em uma camada de mercado que é o chamado mid-market. Mid-market, segundo a classificação americana, são aquelas empresas que possuem entre 1.000 e 2.500 funcionários. Então, hoje, nosso foco e direcionamento está justamente nas necessidades que as empresas desse segmento possuem. Quais são essas necessidades? Geralmente, empresas desse tamanho utilizam virtualização em larga escala, possuem um volume de dados bastante elevado e tem aquela preocupação com RPO muito forte. Então, justamente por isso, como vocês puderam observar nas capacidades do Access UDP, nós temos uma solução hoje bastante aderente com esse mercado. Porém, podemos perfeitamente descer para o SMB quando necessário e também atender empresas um pouco maiores. Diria que a parte de baixo aqui do mercado Enterprise. Por quê? Qual é a característica desse mercado Enterprise? São clientes que possuem servidores Unix, que possuem ali ambientes extremamente heterogêneos, com versões legadas de aplicação, então versões muito antigas que ainda precisam de suporte, ambientes muito complexos com uma série de dados espalhados entre diversos ambientes. Então, esses clientes possuem necessidades muito específicas, e justamente existem soluções que focam especificamente nas necessidades desses clientes, que são atender esses ambientes Unix, esses servidores antigos, essa complexidade toda. E se você analisar essas soluções que atuam nessa faixa, você vai ver que são soluções, primeiro, extremamente antigas também, e segundo, soluções complexas, difíceis de operar e muito caras. Então, geralmente, clientes que estão aqui embaixo não vão precisar recorrer a essas soluções aqui em cima, porque elas entregam recursos que não se aplicam à realidade deles e vão ser complexas e caras de manter e administrar. Falando em termos de funcionalidades, esse gráfico ele apresenta aqui quanto mais para a direita a solução estiver, mais funcionalidades ela oferece. Então, como você pode ver aqui, o Access UDP ele está extremamente bem posicionado, é uma solução muito abrangente que tem plena capacidade para atender a sua necessidade, esteja onde você estiver nesses três quadrantes aqui, a menos que você seja um cliente Enterprise com um mundo Unix muito forte, nós temos plena capacidade para atendê-lo com suas necessidades de backup, recuperação, replicação e etc. E para provar isso, nós reunimos aqui um gráfico com as principais
características de várias soluções bastante conhecidas, bastante populares no mercado, para fazer justamente essa comparação. E vocês podem observar que, se compararmos o Arcserve UDP com o próprio Arcserve Backup, versão 16.5, nós já temos uma evolução muito forte dentro do nosso próprio portfólio. E se compararmos o Arcserve UDP com outras soluções concorrentes, essa vantagem tecnológica ela se torna ainda mais evidente, porque poucos concorrentes oferecem uma solução verdadeiramente unificada, muitos deles recorrem a vários consoles, a várias ferramentas diferentes para atingir um determinado objetivo. Nós temos uma tecnologia que realmente é única, que é o nosso suporte a HA, a alta disponibilidade, replicação contínua, e a nossa tecnologia de replicação também é extremamente eficiente, extremamente desenvolvida, e faz frente a qualquer outro concorrente no mercado. Temos também capacidade de suporte a fitas, que já vem lá do Arcserve Backup há mais de 20 anos, então é um suporte à unidade de fita extremamente comprovado, testado por diversos clientes e bem estável. E nossa capacidade de reduzir o tamanho dos seus backups e a janela para a execução desses backups, ela é extremamente eficaz. Então hoje temos um posicionamento muito forte também com relação a esse ponto. Então, como vocês podem observar, o Arcserve UDP é uma solução muito competitiva, muito completa e muito competente no que faz. Isso quem diz não é apenas a Arcserve. Temos estudos de diversos analistas e consultorias especializadas que fazem esse tipo de revisão e comparação entre ferramentas e que apontaram o Arcserve UDP como uma solução muito superior em frente a diversas outras. Esses estudos estão todos disponíveis no nosso portal. Então, caso você queira ler o relatório completo, por exemplo, esses relatórios do NTL, que é o Network Testing Labs, eles contêm gráficos de performance, gráficos de eficácia de desduplicação, de tempo de backup, fazem uma análise funcionalidade a funcionalidade de cada ferramenta. Essa é uma leitura bastante interessante. E temos também relatórios emitidos pelo DCIG, que é uma consultoria, seria equivalente ao Gartner, porém que também fez estudos de nossa solução, comparação com outras ferramentas e emitiu relatórios bastante interessantes, com muito conteúdo relevante para que você possa balizar a sua decisão na hora de escolher a sua solução de proteção de dados. Então, todas essas informações estão disponíveis no nosso portal, que é o arcserve.com/br, onde você pode fazer o download desses relatórios, pode também fazer o download de trials do produto para testá-lo no seu ambiente, sem qualquer custo por 30 dias. Você também tem acesso à edição gratuita do Arcserve UDP. Existe uma versão que é 100% grátis para proteção de estações de trabalho. Então, se você quiser fazer o backup da sua estação, da sua casa, do seu notebook, ou até mesmo usar isso já na sua empresa de forma corporativa, você tem acesso a essa versão gratuita sem nenhuma restrição de tempo, porém com algumas restrições de funcionalidades. Basicamente, a versão gratuita ela não faz desduplicação e nem replicação. E, claro, não tem acesso também ao nosso suporte técnico. Porém, todas as demais funcionalidades da ferramenta estão inclusas para a proteção de estações de trabalho sem custo. Convido vocês também a acessar os nossos treinamentos gratuitos no site, nossos materiais em PDF que explicam em mais detalhes a solução, para se informar um pouco mais sobre como a Arcserve pode ajudá-lo em suas necessidades. Gostaria agora de abrir um espaço para perguntas e respostas. Então, caso você tenha
alguma dúvida, fique à vontade para tirar o seu microfone do mute ou para fazer o envio dessa dúvida pelo chat, né, e todos terão suas perguntas respondidas neste momento. Alguém tem alguma dúvida? Enquanto não temos nada aqui no chat. Bom, se não há dúvidas, então eu agradeço imensamente a presença e a participação de todos, a dedicação de seu tempo para ouvir o nosso conteúdo. Caso venha a surgir alguma dúvida posteriormente, fique à vontade para nos enviar um e-mail. O meu e-mail é everton.cardoso@axserve.com. everton.cardoso@axserve.com. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos. Estes webcasts são mensais, cada mês com um tema diferente, algumas vezes falando de produto, outras vezes nem falando em relação a produto, e sim de alguns temas relevantes, como criar o seu plano de recuperação de desastres, como escolher o melhor tipo de armazenamento, disco, fita, nuvem. Então nós fazemos também webcasts sobre esses temas mais abrangentes, sem focar especificamente em funcionalidades da solução. Então, convido vocês a ficar atentos aos nossos webcasts e espero que eu possa revê-los nos próximos. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.